Olá, boa noite pessoal, boa noite, tudo bem? Começando mais uma live aqui pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz de Americana, São Paulo. Sejam bem-vindos, vamos entrando, deixando seu boa noite, dizendo de onde vocês são, sejam muito bem-vindos. Como todos devem saber, nós estamos sempre ao vivo, todo domingo, fazendo essa transmissão, fazendo um pequeno bate-papo com vocês pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz aqui de Americana, São Paulo. Então sejam bem-vindos, já vão deixando seu boa noite, dizendo de onde vocês são. Olá, Rosângela, Marcelo, tudo bom, Marcelo? Oi, Marcos, meu irmão, tudo bem? Seja bem-vindo. Ana, tudo bom? Oi, Augusto, tudo bem? Rafaela. Oi, Ângela, tudo bom? Lilian, como é bom tê-los aqui com a gente essa noite. Bastante gente já entrando, deixando de onde vocês são. Deixe o seu boa noite aí pra gente, só pra gente conhecer um pouquinho de vocês, de onde vocês são, e que possamos ter uma ótima noite. Pessoal lá de Portugal entrando já com a gente. Meu irmão querido também está online ali assistindo. Tudo bem, Marco? Como que tá? Voltando a assistir aqui com a gente, né? Evelise, tudo bem, Evelise? Oi, Salete, tudo bom? Como é que tá? Volney, Jean, pessoal dizendo tudo, deixando boa noite. De Tatuí, Ronaldo, tudo bem, Ronaldo? José Rubens, a Nancy, o Augusto lá de Sumaré, a Linda, Marlene, oi Marlene, lá de Canoas. Olá, não deu pra ver quem era da Bahia, o pessoal. Ilida, Rafaela, Maria, quanta gente, olha que bom, que legal encontrar todos vocês aqui nesse ambiente online. Ainda mais agora. Oi, Bia, tá falando lá da Bélgica, olha só. A Luciene de Ourinhos, tudo bem, Luciene, como é que tá? Lá, Elaine de São Paulo, Alexandre de Ponta Grossa, Ângela de Orlândia, Salvador, Bahia, Lúcia, Adriana lá de São Paulo. Olha quanta gente entrando hoje, que bom! Oi, Paula, pela primeira vez aqui com a gente, seja bem-vinda. Evane, oi, o Júnior de Campo Grande, Mato Grosso, Tudo pessoal entrando aqui, falando, deixando seu boa noite. Olha só, a Ana lá de Portugal, outra de Portugal, pessoal de Portugal sempre aqui conosco, nesse momento, que é tão complicado para nós. Eu acho que principalmente a estarmos online é um momento muito bom, porque as pessoas estão caminhando para não reuniões presenciais. Então esse momento, eu acho que eu queria já deixar o meu recado para quem está assistindo, para que possamos ficar atentos a esse momento, não é? Tentar seguir. A Ana, minha amiga Ana lá de Portugal, diz que já estão em quarentena, que possamos utilizar esse momento para um momento de reflexão, usar todos os mecanismos que a gente tem para nos recolher e pensar nesse momento do que o mundo está passando, refletir sobre esse momento principalmente, tomar todas as precauções necessárias à nossa saúde nesse momento, tudo aquilo que os médicos recomendam em termos de saúde, o lavar as mãos, o contato com as pessoas, o usar o álcool, cada um com os seus mecanismos para evitar e nos apoiarmos e sobretudo refletir. O que esse momento está dizendo para nós? O que esse momento está trazendo para que possamos refletir sobre a humanidade, sobre aquilo que a gente traz para nós. Então, meu recadinho só para começar, depois a gente vai para o nosso tema, é isso: fiquem atentos. O Brasil está entrando num momento extremamente complicado com essa relação a esse processo relacionado ao Covid-19, do coronavírus. Então, vamos ficar em estado de alerta. Tenham um olhar para si, sejam empáticos, olhem para o outro, se percebam nesse momento e vamos todos agir para que o mal não seja
maior, que Jesus possa nos abençoar nesse momento, né, tão complicado para o nosso mundo, não é? Então olha só, vocês já viram qual é o tema da noite? O tema da live de hoje? Hoje o tema é: qual lobo você alimenta? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o bem e o mal. Qual lobo vocês alimentam, hein? Vocês conhecem a fábula dos dois lobos, dos índios Cherokee? Conhecem? Se conhecem, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido alguma vez falar sobre essa fábula. Mas eu vou contar para vocês aqui. Então olha só, chegando aí, o pessoal chegando ainda para nossa live, a gente só repetindo, todo domingo a gente faz sempre uma transmissão. Eu sou o Ed Martino, sou da cidade de Americana, o nosso centro espírita fica aqui também em Americana, fazemos sempre as transmissões às terças e quintas-feiras a esse mesmo horário, às 19h30. Então entre lá no nosso canal do YouTube, lá está disponível todos os vídeos que a gente utiliza, que a gente já trabalhou aqui, certo? Então olha só, a fábula dos dois lobos. Certo dia, um jovem índio Cherokee, chegou perto do avô para pedir um conselho. Momentos antes, um dos seus amigos havia cometido uma injustiça contra o jovem e, tomado pela raiva, o índio resolveu buscar os sábios conselhos daquele ancião. O velho índio olhou fundo nos olhos do neto e disse: eu também, meu neto, às vezes sinto grande ódio daqueles que cometem injustiça sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram. Mas o ódio corrói quem o sente e nunca fere o inimigo. É como tomar veneno desejando que o inimigo morra. Olha isso, é como tomar veneno desejando que o inimigo morra. O jovem continuou olhando surpreso o avô e continuou: várias vezes eu lutei contra esses sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não faz mal. Ele vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Ele só luta quando é preciso fazê-lo e de maneira reta. Mas o outro lobo, esse é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso de raiva. Ele briga com todos, o tempo todo, sem nenhum motivo. Sua raiva e ódio são muito grandes e por isso ele não mede as consequências de seus atos. É uma raiva inútil, pois a sua raiva não irá mudar nada. Às vezes é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito. Olha o que o avô disse. Aí o garoto olhou intensamente nos olhos do seu avô e perguntou: e qual deles vence? O avô sorriu e respondeu baixinho: aquele que eu alimento. Então, olha só, qual lobo você está alimentando? Você que está chegando conosco aqui essa noite, ouvindo essa fábula, qual lobo será que você está alimentando? Qual é esse lobo que você dá sustentação para que se torne cada dia mais forte? Não importa onde você esteja, nós temos um público aqui tão variado, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, cada um com suas angústias, cada um com seus prazeres, seus desejos, tudo isso. Qual lobo será que você está alimentando? A resposta do avô parece ser muito inteligente, não é? Ou seja, temos a liberdade de escolhermos entre ser bom ou mal, entre evoluir ou levar uma vida medíocre, uma vida rasa, sem sair, estagnada, ali paradinha, sem nada, né? Com certeza, diante desse olhar, justamente o que a fábula traz para nós, né, o melhor é optar por alimentar um lobo bom. Esse é o ideal. Algumas pessoas, elas escolhem alimentar o lobo do comodismo, que na maioria das vezes vai levar uma vida sem propósito.
E nós que estamos num ambiente espírita sabemos que nossa vida, ela tem um propósito. A gente vem aqui com uma finalidade. E aí, de que maneira você está tratando essa finalidade? De que maneira você está caminhando para concretizar aquela missão da qual você se incumbiu antes de nascer? Porque nós escolhemos, nós fazemos as nossas escolhas antes de nascer. O lar que nós vamos nascer, as provas e expiações das quais a gente vai passar. Escolhemos tudo antes de nascer. E aí, como tua vida está sendo? De que maneira você está lidando com esse propósito maior? Será que você está alimentando o lobo errado? Não sei. Será? Mas mesmo se você estiver alimentando o lobo errado, nunca, eu disse assim, nunca será tarde. Mudar esse cenário tem que ser aos poucos. Aos poucos a gente vai mudando e construindo algo que possa realmente tratar desse outro lobo que a gente tem em nós, o lobo bom. O hábito, ele não se constrói do dia para a noite, mas a atenção, porque a gente exige muita atenção, porque exige uma boa dose de esforço. E muitas vezes as pessoas não querem mudar, elas não se esforçam o suficiente. Se eu falasse assim, se eu erguesse aqui, e falasse quem quer mudança, todo mundo ergueria a mão. Se eu falasse quem quer mudar, poucos querem mudar. Poucos querem mudar. A gente quer mudança, mas poucos querem mudar de fato. Então, para essa reflexão da noite hoje, a gente sempre quer trazer uma reflexão que fosse ao encontro daquilo que a gente precisa construir de melhor em nós. Ao longo da nossa caminhada, quando nós escolhemos nos tornar pessoas melhores, a gente cria condições para que o lobo bom saia vencedor nesse conflito interior. Mas eu acredito também que a maioria de nós vai passar por toda a existência, assim como o avô, sem que esse conflito termine definitivamente. Afinal, dia após dia, nós estamos alimentando os dois lobos. Dia após dia. Não é isso que o avô falou? Dia após dia, nós estamos alimentando o lobo. Qual deles você dá mais? Um dia em alguns momentos você dá mais comida para um, em outro momento você dá mais comida para outro. Depende da circunstância, não é? Ah lá, a Ana está acabando de dizer justamente isso. Ela está dizendo que está alimentando o lobo da raiva. Da mesma forma que em lugares diferentes, em diferentes circunstâncias, nós temos diferentes critérios para decidir qual lobo será alimentado. No dia a dia vão aparecendo circunstâncias das quais você é que vai escolher qual lobo você vai alimentar. Cada relação que a gente faz com que alimentemos, cada relação ela faz com que alimentemos de forma diferente cada um dos dois lobos. E a gente vai encontrando pessoas, a gente vai encontrando circunstâncias, é o chefe, é o nosso amigo, é o nosso relacionamento, é as nossas construções diárias que a gente vai encontrando. A disputa entre esses dois lobos, ela acontece a todos os instantes, em todos os lugares. Só que quem sempre vai alimentar vai ser você. Esse conflito entre bem e mal, ele sempre vai existir. Ele sempre vai existir. E o mais interessante é que Kardec ele já traz isso nas suas obras. Porque o Espiritismo ele detalha em suas obras a distinção entre bem e mal. E deixa bem claro para nós todo o trabalho que precisa ser feito. Mas como eu disse, não é difícil vencer esse lobo mau. É trabalhoso. Dá trabalho fazer isso. E a maioria de nós somos acomodados. A gente prefere ficar lá nas redes sociais, a gente prefere ficar assistindo algum vídeo, a gente prefere ficar sem fazer nada,
Mas a gente não trabalha isso, porque realmente dá trabalho. Se dá trabalho, a gente evita, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, eu vou evitar fala assim, eu prefiro evitar a fadiga. Então, evitar a fadiga está aí. Eu vou evitando a fadiga e, consequentemente, meu lobo mau vai se tornando cada dia mais forte, vai se tornando cada dia mais potente. E aí, o que eu faço para trabalhar com isso? Não é? Lá no Livro dos Espíritos tem algumas perguntas. Eu vou colocar algumas perguntas que o Livro dos Espíritos traz referente ao bem e o mal. Primeiro, ele coloca lá na pergunta 629: qual é a definição que se pode dar à moral? Aí o Espírito de Verdade diz assim, a moral e a regra de boa conduta é, portanto, a distinção entre o bem e o mal. Ou seja, funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Ou seja, como se pode distinguir o bem e o mal? Lá na 630. Olha só, vamos prestar atenção nessa resposta que dá o Espírito de Verdade. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que se afasta dela. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, fazer o mal é infringir a lei. Certo? E na 631, ele diz assim, o homem tem meios para distinguir por si o bem e o mal? Sim, quando crê em Deus e quando quer saber. Deus deu-lhe inteligência para discernir um e o outro. Então, Deus, retornando ao Livro dos Espíritos, ele diz assim, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Olha isso. Isso é uma boa para a gente, para esse momento tão importante que a gente está passando. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso é sem saber. A cada um deu uma determinada missão com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição. Todos nós chegamos à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem conhecimento. Então, se a gente percebe que Deus criou todos nós simples e ignorantes. E aí, pelas diversas encarnações das quais a gente vai passando, a gente vai deixando essa ignorância de lado e nos aprimorando e nos conhecendo e utilizando todo esse conhecimento da qual a gente tem para nos aprimorar. Olha só, você está aqui hoje, século 21, ano 2020. Vocês têm ideia de quantas encarnações a gente já passou depois do sair do simples e ignorante? Quanto de bagagem você já carrega? No Livro dos Espíritos, ele diz assim, olha só, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. Pela fieira do mal não, mas pela fieira da ignorância. Ou seja, todos nós passamos pela ignorância. Nós passamos pelo mal. O mal foi uma escolha. O mal foi algo que a gente construiu por escolha. Por onde? Aí vai para outra questão. Quando ele fala assim, por que é que alguns espíritos escolhem o caminho do bem e outros do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Essa é a resposta do Espírito de Verdade. Deus não os criou o mal, criou simples e ignorantes, isto é, tendo aptidão para o bem quanto para o mal. São maus, assim se tornaram por vontade própria. Ou seja, o nosso livre-arbítrio, ele nos conduz a essa escolha do caminho do mal. É só olhar as suas escolhas hoje. De que maneira são as suas escolhas? De que maneira você opta na sua vida
entre o lobo mau e o lobo bom. Só que assim, basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Lá na 642, ele diz assim, não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulta de um bem que não tiver feito. Então, cada vez que a gente vai aprimorando, cada vez que a gente vai adquirindo mais conhecimento, a gente tem que aprender que não basta deixar de fazer o mal, tem que fazer o bem também. Tem que construir o bem consigo, o bem com o outro, o bem com o próximo. O bem e o mal que nós fazemos, eles decorrem das qualidades que nós possuímos. Não fazer o bem quando não podemos é, portanto, o resultado da nossa imperfeição. Olha o que Kardec diz lá no Céu e Inferno. Ele fala, ou seja, não fazer o bem quando não podemos é, portanto, o resultado da nossa imperfeição. Somos todos seres imperfeitos. Somos todos seres imperfeitos, só que predestinados à perfeição. A gente vai tentando construir um caminho da qual a gente vai tentando diminuir esse trato que a gente dá ao lobo mau. Só para eu responder para você, Márcia, a gente tá em construção, a gente vai diminuindo pouco a pouco esse alimento que a gente dá ao lobo mau para solidificar o bom. É uma construção, todo dia é uma briga conosco para tentar diminuir esse alimento que a gente dá ao mal. E se a gente perceber na atualidade, principalmente quando a gente trata de redes sociais, principalmente quando a gente trata de mídias, de imprensa, a gente percebe que há hoje uma banalização do mal. Nós temos uma banalização do mal. O mal está sendo banalizado. É só você pegar assim rapidamente, você jogar lá no Google, lá numa pesquisa, você vai perceber que, por exemplo, uma mulher é morta a cada 7 horas só porque ela é mulher. Só os feminicídios, né, um termo novo aqui da atualidade, só por ser mulher, só por ser mulher. A cada 7 horas no Brasil, uma mulher é morta por causa disso. A cada 16 horas, o homossexual ele é assassinado, simplesmente por ser homossexual. Ou seja, essa banalização do mal, gente, não sei se vocês conhecem, já conheciam esse termo. A banalização do mal é um termo da Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma filósofa judia, e ela tirou isso quando ela foi esse termo quando ela foi jornalista do Adolf Eichmann. O Adolf Eichmann era um dos comandantes de Hitler, era o que era responsável para direcionar os comboios com os judeus, os homossexuais, os negros para os campos de concentração. E ela chegou a esse termo quando ela ouvia o Eichmann falando que era o serviço dele aquilo lá. Ele não era antissemita, ou seja, ele não possuía um ódio aos judeus, mas simplesmente ele obedecia aos seus chefes, no caso Hitler, e fazia e cumpria, ou seja, para ele aquilo lá era um serviço comum, certo? E aí ela escreveu um livro que chama Eichmann em Jerusalém. Dá uma olhadinha e pesquisa, e ela fala da banalização do mal. Essa banalização do mal hoje, ela é muito evidente quando as pessoas, principalmente utilizando os meios virtuais para destilar ódio, para destilar o mal que há dentro delas. E esse mal muitas vezes, ele está ligado a algo que está dentro dela que ela quer resolver no outro. Então ela aponta o outro, ela se projeta no outro. Nós ficamos tentando resolver o mal que há em nós nos outros. Joana de Ângeles, ela diz, Joana de Ângeles, ela usa um termo psicanalítico, um termo que está dentro do campo da psicanálise, que é a projeção. Ou seja, o que a Joana de Ângeles fala? Ela fala assim,
aquilo que eu vejo nos outros está mais ou menos correto se apenas me informa, mas se me afeta fortemente em termos de emoção, trata sem dúvida de uma projeção. Ou seja, eu estou projetando, há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em mim, a sombra que há em mim, aquilo que está me corroendo, eu preciso resolver no outro. O mal que há em mim, eu preciso resolver no outro. Aí eu projeto no outro, certo? O Hamed, ele diz lá na Imensidão dos Sentidos, ele diz assim, ó, mecanismo psicológico de rejeitar atitudes, impulsos e sentimentos e culpar o outro, de forma que a autocondenação se torne uma acusação a outra pessoa. Podemos dizer que o indivíduo tenta apaziguar seu suposto inimigo pessoal, projetando-se no mundo exterior. Ou seja, ele vai tentar resolver no outro o mal que há nele. Por isso que a gente vê tantos haters, tanto ódio destilando ultimamente por aí. Se todos nós pegássemos os ensinamentos do Cristo, será que haveria tanto ódio sendo destilado nas redes sociais? Tanto ódio sendo aplacado nos diversos meios de comunicação da qual a gente encontra hoje? Será que a gente encontraria? A gente está tentando resolver em nós, a gente está tentando resolver no outro aquilo que é em nós, aquilo que eu preciso resolver. Então é muito mais fácil. O Jung fala que a maioria desse ódio destilado, dessa banalidade destilada hoje, principalmente em redes sociais, eu estou pegando, é óbvio que na época de Jung não existia redes sociais, mas ele fala que é para preencher vazios existenciais, vazios que a gente precisa preencher com algo que não importa o que seja. Aí eu preencho com um comentário maldoso, eu julgo, eu pego, eu destruo a vida do outro porque eu não dou conta de lidar com a minha própria. Aí é fácil, é muito fácil julgar o outro, é muito fácil você não conseguir lidar com aquilo que está em você, e aí você vai no outro. É a coisa mais fácil que tem, não é? Porque o outro está ali, eu posso apontar meu dedo a toda hora, eu posso lá cutucar, e eu não lido com aquele mal, com aquela sombra que há em mim. Na Revista Espírita, Kardec já dizia isso, numa fala de La Fontaine. Ele dizia assim, ó, enquanto vedes os menores defeitos do próximo, do irmão, nem mesmo suspeitais que tende as mesmas falhas, talvez maiores que a deles. Olha só, olha que fala interessante. O que é isso, gente? Quando a gente fala de projeção, é algo simples, é uma palavra moderna de dizer assim, ó, aquilo que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás. Jesus já advertia pela impureza dos julgamentos contaminados pela projeção. Sabe quando Jesus dizia isso? Por que te incomodas com o cisco do olho do outro? Tira a trave do teu olho e poderás ver que o que há no olho do outro é um cisco. Olha isso. Ou seja, Jesus já dizia há mais de 2000 anos atrás que primeiro a gente tem que olhar para nós, para depois enxergar o outro. Que a gente tem que nos observar, nos ver naquilo que nós somos, para não julgar, para não apontar o dedo para o outro. Ponte para aqui, ó. Primeiro para cá. Veja nas suas imperfeições antes de apontar a imperfeição do outro, certo? Na verdade, nós precisamos resolver em nós e não nos outros. Projetamos nos nossos relacionamentos o que nós somos. Nós precisamos recolher, trabalhar em nós, usar a compaixão para conosco. Você sabe o que é usar a compaixão conosco, gente? Esse mal que a gente alimenta, esse mal que a gente esse lobo da qual a gente está alimentando. Mas a gente tem que se dar conta, se nós somos seres
simples e ignorantes, nós temos que lidar com esse lobo. E a gente tem que compreender que cada um está no processo de evolução. Cada um está no seu caminho de evolução. A compaixão, e quando eu falo de compaixão, a compaixão ela tem que começar em primeiro lugar com a gente mesmo. Ao olharmos para as coisas que não gostamos em nós e nos perdoar por ela. A gente tem que se perdoar por aquilo que a gente tem. Elas são nossas feridas. Tudo isso é o resultado do nosso sofrimento. Não faz sentido brigar com alguém por estar ferido. Faz, ou seja, esse ferido somos nós mesmos. Se pudermos ser gentis com nós mesmos, fica mais fácil ser assim com os outros, pois entendemos que eles também têm os seus maus, também têm suas sombras, eles também são feridos. Eles também são feridos. Então, o processo de compaixão, ele tem que começar conosco. Saber que nós temos as nossas feridas, são resultados do nosso sofrimento. Assim, quando a gente compreende isso, a gente passa a tratar o outro melhor. A gente passa a tratar o outro porque compreende que o outro também tem suas sombras, o outro também tem suas feridas. Isso que é fundamental aprender. Isso que é o processo de compaixão. A compaixão tem que começar conosco primeiro, para depois levar para o outro. Acreditar que somos seres ainda caminhando para a perfeição. E esse daí é um trabalho para a vida toda. Como recompensa, nos permite perdoar os outros e a nós mesmos pelo que achamos mal. Porque a compaixão e a tolerância, ela inicia conosco e se expande para o próximo, nos percebendo sempre como seres imperfeitos em busca de sua evolução. Sempre é dessa maneira. Sempre vai ser dessa maneira. Nós somos seres imperfeitos em busca de evolução. É isso que eu repito todas as vezes naquela live. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, somos seres imperfeitos, querendo aprender, querendo seguir os exemplos do Cristo. Nós precisamos adquirir o hábito de averiguar como se processa na nossa intimidade a forma de perceber, de sentir, justificar e argumentar diante da vida. O importante é saber o porquê das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas ações, das nossas reações diante daquilo que a vida vai apresentando. Ou seja, quando você começa a perceber se diante das suas decisões, das suas ações e das reações que a vida vai lhe oferecendo, é se você se dá conta qual lobo você está alimentando. Aí você percebe qual lobo você está alimentando. É diante das ações e reações que a vida vai oferecendo, que a vida vai te proporcionando. Surgiu tal coisa, como você reagiu diante daquilo? Se alimentou naquele momento o mal, o lobo mau ou o lobo bom? Você deu comida naquele momento ao seu lobo mau ou ao seu lobo bom? É isso. Naquele momento de qualquer situação que vai acontecendo, é aí que você percebe-se como ser imperfeito, mas que pode mudar, que pode crescer diante de tudo isso. E o livro dos Espíritos ele fala assim, olha, o homem poderia vencer as suas má tendências pelos seus esforços? O que o Espírito de Verdade diz? Sim, algumas vezes com pouco esforço é a vontade que lhe falta. Como pouco dentre vós os que se esforçam. Olha como Kardec dá um tapa na cara da gente, né? Com sutileza. Ou seja, o Espírito de Verdade, né? Na verdade, dá esse tapa na cara. Ou seja, o que falta pra gente é vontade. A gente vai se encontrando numa zona de comodismo tão grande que o que falta para nós é vontade de querer modificar. Vencer as nossas má tendências. É isso. Então, escolha a luz. Escolha a luz, mas sem fugir da sombra. Ela vai estar lá. Reconheça a existência do mal.
Só que olhe bem nos olhos dele e diga: eu te vejo, mas eu escolho a luz. Tudo na nossa vida é escolha. Eu costumo dizer que não existe escolhas más nem ruins, existe escolhas. Então, quando estiver diante de toda essa situação ligadas a esse alimentar esse lobo mau, olhe lá, perceba, né? Olhe bem no olho deles e diga assim: eu te vejo, mas eu escolho a luz. E aí a gente se dá conta de perceber e fazer a pergunta: qual o tipo de pessoa que você prefere ser hoje? Qual o tipo de lobo que você prefere alimentar hoje? A gente vai passando, a gente tem que assumir, né? O Adenauer Novaes é um autor que eu gosto muito de ler. Ele diz assim, ó, que a gente deve assumir nossos equívocos como resultantes da nossa ignorância espiritual. À medida que a gente vai construindo a nossa inteligência espiritual, a gente vai se dando conta que os equívocos vão ficando para trás e que aprendemos com eles, crescemos com ele. Culpar-se, a gente não tem que ficar culpando desses equívocos que a gente fez. Culpar-se é adiar a possibilidade de ser feliz, é não aprender com os próprios equívocos. O segredo, gente, para a felicidade é uma tolerância com a gente mesmo, conosco mesmo, consigo mesmo, e a consciência das nossas próprias limitações, como somos seres limitados ainda, mas que estamos a caminho de aprender, de solidificar em nós situações das quais a gente precisa alimentar bons pensamentos. Bons pensamentos, eles nos levam às boas atitudes. Boas atitudes nos levam a bons resultados. É isso. A fórmula parece simples, nós aqui complicamos demais. Bons pensamentos nos levam às boas atitudes. Boas atitudes nos levam a bons resultados. E o que é isso? O que são esses bons pensamentos? Essas boas atitudes? São coisas simples do dia a dia. Uma oração sincera, a prática do bem e da caridade, dizer não à fofoca e à maledicência, ou seja, deixar de julgar, de criticar, não aos vícios, não ao ódio e à raiva. Uma autovigilância e um exame da conduta cotidiana, uma luta contra as injustiças, principalmente nesses momentos tão complicados que a gente vai passando, e sobretudo o pensamento constante no bem. Sabe por quê? Porque nós somos luz, mas a gente também tem treva. Nós somos luz, mas nós temos trevas dentro de nós. Reconhecer isso é essencial para o nosso crescimento enquanto seres humanos. Em outras palavras, se eu dissesse para vocês, é assim: reconhecer o mal que podemos fazer ou que já fazemos aos outros e consequentemente a nós mesmos é um passo fundamental no caminho do aprimoramento. Ou seja, reconhecer que você tem treva, mas que ela pode ser trabalhada, ela não precisa ser alimentada. Reconhecer que essa briga que existe dentro de nós e nos ajudar a entender que, se por um lado podemos realmente viver toda a vida convivendo com esse conflito, com esses dois lobos que existem dentro da gente, por outro, a todo momento a gente pode fazer a escolha de qual deles vale a pena alimentar. Então, a minha reflexão para essa semana, para o dia de hoje, é se perceber em tudo aquilo que a vida vai te trazendo e se dar conta de qual lobo você vai alimentar. Saber que existe o mal aí dentro da gente, que existe esse lobo dentro da gente, mas é só a gente não alimentá-lo. É só a gente ter a certeza que podemos alimentar outros. Esse outro lobo, melhor dizendo, o lobo do bem. Então, voltando ao título da live de hoje, qual lobo você alimenta? Qual lobo você vai alimentar a partir do momento que você vê uma live,
assiste uma palestra, lê um livro, vê um bom filme. Qual lobo você vai alimentar? Qual é a escolha que você vai ter diante de tudo aquilo que a vida vai oferecer para você? Meus amigos, era isso o recado que eu queria deixar essa noite. Muito bom tê-los aqui com a gente, muito bom. Marcela, legal você estar aqui conosco. Muito bom, fico muito feliz de você estar aqui com a gente essa noite. Augusto, que está aí com a gente também. A Ana, Eliane, todo mundo que entrou aí agora, né? Nesse momento. Fico muito feliz em contar com a presença de vocês online. Mesmo que seja virtual, a gente parando para ouvir um pouquinho a nós. Não é a mim que vocês ouvem. Eu estou apenas usando algumas palavras, usando esse canal como um caminho para chegar até vocês. Mas no teu íntimo é que você tem que ficar a reflexão. Eu sou apenas um canal. Aqui eu estou dizendo apenas alguma coisinha para a gente nos perceber. A reflexão é com você. Esse alimentar desse lobo é com você nesse momento. Então, a todos vocês que escreveram aí nos comentários, eu não dou conta de acompanhar todos os comentários, realmente não dou conta. E o que eu costumo fazer após a live ou de repente mais tarde, eu entro, comento, converso um pouquinho com vocês, quem deixou uma mensagem, certo? Fiquem à vontade para deixar um comentário. Depois a gente entra em contato com vocês. No ao vivo é um pouquinho complicado, né? Mas eu espero que vocês estejam conosco aqui todo domingo. Lembrando que as lives é só entrar lá no canal do YouTube da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Entra lá que vocês estarão... tem um canal chamado Momentos de Reflexão. Lá tem todas as lives que a gente fez aqui durante já mais de um ano já fazendo live. Tá lá disponível para vocês, tá bom? Então fique com Deus, gratidão imensa por compartilhar esse momento. Reforço o meu recadinho lá do início da live. Fiquem atentos a esse momento que a humanidade está passando. Utilize todos os mecanismos de prevenção ligados a esse momento da nossa saúde. Usem álcool gel, se isolem se você está com algum sintoma. Vejam tudo, procure, se informe. A melhor forma de nos precaver é conhecimento. Se atentem a isso, fiquem atentos a isso. Vocês, meus amigos aí de Portugal, de outros países, né, que estão com mais problemas ainda que a gente nesse momento, que Jesus os abençoe abundantemente. Vamos conduzir no nosso canal de luz a Itália também, que está precisando tanto de da nossa luz nesse momento. Vamos vibrar os nossos amigos da Itália, de Portugal, de todos os países que de certa maneira estão passando esse momento tão conflituoso da nossa humanidade, certo? Fique com Deus, que Jesus nos abençoe abundantemente e que tenhamos uma semana iluminada com a graça do Mestre Jesus. Que assim seja. Um grande abraço e até mais.